Aham. e fácil da gente conseguir expressar o que a gente quer, né? Certo. Tá tranquilo, então. Sim. Beleza. Contente. Em relação às aulas, às vezes eu me empolgo com o assunto, porque é um assunto que eu gosto muito, é uma área de conhecimento que eu gosto muito, e aí depois que eu desligo aqui com vocês, eu fico pensando, meu Deus do céu, eu praticamente lancei tanta informação, será que eles deram conta? Será que eu falei muito rápido? Aí até vejo os vídeos depois para ver se foi tudo tão rápido, porque a gente vai passando conteúdo, e quando a aula acaba, vem aquele vazio, né? Fala, nossa, tipo, cadê todo mundo? Nossa, será que eles entenderam o que eu falei? Será que eu falei muito rápido? Então, vocês vão me falando se tá tudo certo, e quando vocês acharem que tá muito rápido, vocês puxam o freio de mão e falam, peraí, professora, volta, explica de novo, tá? Vocês têm essa liberdade e utilizem-a com sabedoria. Não só comigo, mas com todas as áreas de conhecimento. Alguma coisa não ficou clara? Alguma coisa ficou nebulosa? Ficou aquela pulguinha? Procura, busca, pergunta, tá? Porque esse é o papel do professor, mediar esse conhecimento e fazer essa limpeza, clarear, né, os conteúdos que nós estamos jogando para vocês, para que, de fato, haja uma formação responsável durante todo esse processo. Então, fiquem à vontade, tá, pessoal? Sempre que quiserem interromper, conversar, tirar alguma dúvida, é normal ter muitas dúvidas, o normal é nunca ter dúvida, o anormal é nunca ter dúvida. Nossa, sempre sei tudo, né? Sempre entendo, compreendo tudo. Sempre fica uma coisinha ou outra, não deixem de me procurar. Se por um acaso tenham vergonha de perguntar por aqui, sei que não é o caso de muitos de vocês, porque a gente já conseguiu estabelecer aqui um diálogo, algo bem gostoso. Eu gosto de encontrar com vocês, com essa turma, porque é uma das turmas mais participativas. Tem turmas, inclusive, de outras instituições que eu faço pergunta, fico meia hora lá esperando e não vem nem um grilinho falar comigo, né? Então, que essa ferramenta seja de fato utilizada a favor da formação de vocês. E se por um acaso vocês tenham vergonha, um ou outro, de fazer perguntas por aqui, pode me mandar mensagem pelo WhatsApp, por e-mail, não tem problema. Pode ser que eu não responda na mesma hora, com certeza isso não vai acontecer, mas em algum momento eu vou chegar nela e vou te atender. Então, fica aberto aí também esse canal de comunicação, porque neste momento, tudo que a gente fizer para estreitar o nosso relacionamento, mesmo distante, mas que nós possamos estar de alguma forma juntos na construção desses conhecimentos, tá? Então, contem comigo. Caso também queiram conversar sobre alguma angústia, algo que está se passando, está faltando compreensão, ou algo que vocês possam ver em mim, algo que possa somar, que possa auxiliar, me coloco também à disposição. Me veem como uma professora exigente, mas também como uma professora conselheira, tá? Que vocês podem contar na tomada aí de decisões acadêmicas, tá bom? Eu sempre falo demais, incrível, a língua não cabe dentro da boca, é uma coisa impressionante. Vamos lá, gente, eu estava aqui, vocês estão vendo os slides, né, já? Tá, então olha só, deixa eu colocar assim, diminuir a tela aqui, porque ou eu vejo vocês ou eu vejo os slides, agora eu tenho que ver os slides. Tem mais gente chegando. Então, a gente estava falando de corporificação do conhecimento, né? Que é você viver na prática aquele conteúdo especificamente trabalhado no momento da aula. E a educação física, ela tem uma maestria, uma habilidade em corporificar os conhecimentos, seja ele dentro ou fora da escola. A corporificação do conhecimento, ele acontece por meio das aulas práticas. E isso em qualquer nível de ensino, pessoal. Não precisa ser apenas na educação básica, lá na educação infantil, no fundamental ou no ensino médio. Ele pode acontecer em diferentes etapas do ensino, inclusive no ensino superior. Tanto que nós temos áreas de conhecimento que
possuem uma carga horária que são práticas, para que você vivencie de fato aquele conhecimento, aquela prática. E foi exatamente isso que aconteceu quando eu dancei lá dança cueca, né? Se a dona da casa lá do Chile tivesse me contado, olha, é uma dança tradicional aqui do Chile, todos os encontros que são realizados, essa dança ela acontece, né? Esse ritmo, então as pessoas já vão preparadas para dançar. Ah, tá. Outra coisa é eu ir lá até esse ambiente, de fato, vivenciar essa cultura. Eu corporifiquei aquele conhecimento, eu vivenciei, e aquilo foi muito prazeroso e eficaz, porque eu nunca mais esqueci o que aquela palavra daquele Wi-Fi significava, né? Apenas uma dança cultural naquele país que eu morei durante 6 meses e que tanto me impactou culturalmente. E até no doutorado, inclusive, no ano passado, esse ano estou no segundo ano. No primeiro ano de doutorado, que foi o ano passado, uma das professoras, nós estávamos conversando sobre imunologia esportiva, então o processo com que as células se comportam em diferentes patologias e em diferentes intervenções de exercício físico. E para minha surpresa, uma professora excelente, espetacular, professora Solange, e que tem o gosto e o dom e a vocação de ensinar. Então, numa aula de doutorado, ela levou um saco assim, gente, de bolinhas, sabe aquelas bolinhas coloridas de piscina, de criança, piscina de bolinha? Ela levou um saco de bolinhas e eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que essa mulher vai fazer? O que essa professora vai fazer com essas bolinhas, né? Estamos na educação infantil agora, então. E ela, muito gentilmente, nos convidou a nos retirar do laboratório e nós fomos para uma área bem verde, lá na UEL, né? Tudo muito verde. Nós fomos para uma área gramada lá, ela distribuiu as bolinhas de acordo com as cores e nos fez nos movimentar e nos conectar às outras pessoas por meio dessas bolinhas, entendendo exatamente como é o funcionamento da célula. Então, algo espetacular. Inclusive, fiz um stories na época no meu Instagram, dizendo que é possível corporificar conhecimento científico, inclusive estando no doutorado, que é um dos graus de estudos mais elevados, né? Então, independente do nível de estudo, o conhecimento pode ser corporificado e naquele dia aquela professora me ganhou, porque eu olhei nela a vontade de que nós realmente, de fato, nos apropriássemos daquele conhecimento. Porque quando a gente vive, quando a gente vivencia o processo, quando eu sei que eu vivenciei aquilo, de fato, muito dificilmente eu vou esquecer daquele conteúdo que foi abordado. Porque eu me movimentei de acordo com aquele conhecimento ali elaborado. Então, saibam que vocês precisam ter essa maestria. Vocês precisam procurar ter esse brilhantismo. E como que ele vem? Com a prática. Né? Vivenciando, acertando, errando, estudando, ouvindo, lendo, presenciando diferentes práticas, conhecendo diferentes práticas. Ah, mas eu não gosto. Vai conhecer. Ah, mas eu não quero. Se dê o direito. Porque a partir do momento que você conhece diferentes coisas que saem fora da sua zona de conforto, isso de fato vai te trazer muito conhecimento, vai te alimentar a criatividade, as emoções, vai te enriquecer motoramente, corporalmente. Então é muito útil e muito eficaz que vocês de fato se deem essa oportunidade, tá? Quando a gente beneficia o aluno e traz para a nossa metodologia a questão das aulas práticas, o aluno ele reconhece em si os próprios resultados. A gente, quando sai de uma aula prática, que está envolvida na construção de um conhecimento, você sai dessa aula prática com aquilo em você, impregnado, tá ali, você carrega com você. Então é algo que você leva para a vida esses aprendizados. E isso pode acontecer em diferentes momentos das aulas, seja nas práticas corporais, seja numa aula de sociologia, seja numa aula de dança, seja uma aula de fisiologia.
tá? Quando você vivencia tal formação de conhecimento e conceito, você reconhece em si os próprios resultados desse aprendizado e ainda vai além. Relaciona aquilo que você viveu com aquilo que você ouviu ou você aprendeu apenas pela teoria. E quando vocês aprendem a fazer esse link, de fato, vocês enriquecem muito o processo de formação. Então, eu estou aqui falando agora para vocês, para que vocês ampliem de fato a visão e comecem a relacionar os conhecimentos que vocês veem na televisão com o conhecimento que vocês estão aprendendo na faculdade, com o ensinamento do que a avó ensinou para vocês, aquele bolinho que só ela sabe fazer, aquela receita que só ela tem, aquele hábito, de repente, que na sua casa tem, relacionar esses hábitos de fato com a cultura, de fato com aquilo que você está aprendendo, porque todos os conhecimentos, eles estão interligados. Tá? Não dá mais, pessoal, agora na faculdade, no ensino superior, de ficar colocando cada conhecimento dentro de uma caixinha. Agora é hora de abrir essas caixas, espalhar tudo na mesa e começar a organizar. Inclusive, eu tenho um livro para indicar para vocês, de Edgar Morin, que fala sobre cabeça bem feita. A gente tem a cabeça cheia, a cabeça bem cheia e a cabeça bem feita. A cabeça bem cheia é aquela cabeça que recebe informação de todos os professores, de todas as redes de comunicação, de rede social, de diferentes canais de televisão, de diferentes ideologias políticas, e você ouve falar de tudo aquilo, mas você não tem uma condição de tomada de posição, porque a sua cabeça está cheia. E ela não precisa estar cheia, ela precisa estar não bem cheia, mas bem feita. Você precisa organizar esses conhecimentos, ver de fato aquilo que você se identifica para você se apropriar, porque um professor, ele precisa se posicionar. Um professor, ele precisa ser assertivo. E vocês vão construir isso não depois que pegar o diploma, mas desde quando vocês nasceram, vocês vão levar todos esses conhecimentos vividos até a formatura e depois dela para os seus alunos, que é o que eu faço aqui com vocês. Eu conto a história do meu filho, eu conto a história da minha vida, eu conto a história, dou exemplos, né? Para quê? Porque eu não tenho com quem conversar? Não, mas é porque isso de fato vai agregar de alguma forma, vai trazer exemplos práticos para que vocês se aproximem cada vez mais daquele conhecimento que nós estamos construindo. Porque, de fato, as nossas histórias em muito contribuem para o nosso aprendizado. Não tenho dúvidas de que quando eu dou aula, eu aprendo muito mais do que vocês neste momento. Porque a quantidade de informações, a vivência, eu sou mais velha, né, que vocês, então existem também esses fatores. Então, quando eu estou aqui conversando com vocês, de fato eu estou aprendendo muito mais. E vocês, quando passarem essas informações para outras pessoas, também vão aprender quando estiverem ensinando, né? O aprender e o ensinar, eles andam ali juntinhos, indissociáveis. Então, não fiquem apenas recebendo informações, transmitam, estudem sobre elas, se posicionem, porque é aí, de fato, que o aprendizado vai ser consolidado. Eu bati primeiro. Sem problemas. Então, pessoal, a gente precisa ficar atento a essas coisas, começar a linkar diferentes conhecimentos e, de fato, relacionar o vivido com as teorias até aqui exploradas, explanadas, tá bom? Professora, qual que é o nome do livro? Deixa eu só confirmar aqui. Cabeça bem feita. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aqui. Inclusive, eu tenho ele em PDF, acho que eu posso até mandar para vocês. Legal. Melhor ainda.
Apesar de que eu gosto do livro papel, de riscar, eu não tenho dó de livro, não. Eu pinto, eu colo, eu passo a caneta, eu passo o lápis, dó nenhuma do livro. Mas, em épocas de pandemia que a gente não pode sair para comprar nada, e até porque tudo está fechado, nada como um PDF para enriquecer o nosso notebook e o nosso celular. Sim. Deixa eu ver se eu tenho aqui livros. Léo, Edgar Morin, Cabeça Bem Feita. Eu já vou mandar no seu WhatsApp e você manda para todo mundo aí no grupo. vou precisar de você. Vou colocar aqui. Legal, então. Só um pouquinho. Já vou mandar já, pessoal, porque senão Tá, depois eu tranquilo. esqueço, tá? Bruna, confirma aí, vê se chegou no seu WhatsApp. Daí você dispara para a turma. Chegou sim. Vou mandar lá no grupo agora já. Isso aí, Bruna. Quer que eu faça? Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Porque esses caras fizeram isso aqui errado, cara. O outro não achou aquilo. Não. Tô desligado, velho. Não, velho. Achei que você ia tomar choque, preocupado, vai saber. Não toma, não, velho. Mas só que aquele cabo ali, tem que estar. Calma, pessoal, nem estava falando com vocês. Eu tô atenta aqui no mute. Vamos lá. Livro enviado, slide explicado, vamos para o próximo. E aí, dentro desse contexto, nesse sentido da nossa conversa, nós precisamos utilizar da nossa área de conhecimento, ou seja, a educação física, para propor debates em sala de aula e fora dela, seja no contexto escolar para quem é licenciatura, seja na sociedade, em diferentes ambientes, associações, academias, secretarias de cultura, de esporte, fundação de esportes. Com o nosso público, com o nosso entorno, nós precisamos propor debates. Nossa, professora, propor debates a respeito da educação física? Não, propor debates de diferentes assuntos, porque a educação física ela não está presente lá na cultura, na economia, na política e na educação. Então, é sobre isso, é sobre tudo que nós devemos propor debates. E a falta dela empobrece a nossa área. E não é à toa que, ao longo dos anos, a educação física, inclusive, quase saiu do currículo da escola. Uma disciplina extremamente importante, extremamente relevante para o desenvolvimento dos pequenos na educação básica e que quase, mas por um fio, não fazia mais parte do currículo da escola. E se nós não propormos debates, não conversarmos e não nos afirmarmos em relação à área de conhecimento, é isso que vai acontecer. É aquela brilhante frase que, inclusive, os cientistas políticos falam muito. O preço da liberdade é o quê? O preço da liberdade é a eterna vigilância. Se nós não ficarmos sempre de olhos atentos àquilo que estão fazendo com a nossa área, ou aquilo que nós próprios, como professores, não cuidarem, nós estaremos perdendo espaços para outras áreas de formação. Né? E assim é com a área da educação física, assim é com a fisioterapia, com a enfermagem, com a medicina.
medicina até que não, porque já é uma área muito bem embasada, muito bem fundamentada, necessária, não que as outras não sejam, mas que já há algo implícito na cabeça da sociedade, né? Então, a gente precisa fazer a mesma coisa, a mesma fundamentação com a nossa área, porque ela não é menos nem mais que as outras. Ela é tão quanto importante quanto qualquer outra área de conhecimento. Tá? Precisamos, por meio da educação física, aprender a nos colocar no lugar do outro, seja esse outro mais ou menos privilegiado que nós. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente corporifica esse conhecimento e faz de fato sentir na pele aquilo que de fato o outro está sentindo. Então, quando você escolhe times para compor a sua modalidade, a modalidade com que você está trabalhando na escola, será que é gostoso sempre ser o último a ser escolhido? Né? E ainda tem professores que usam dessa infeliz metodologia, né? Deixam com que os alunos escolham, não que isso não pode acontecer. O aluno pode escolher sim o seu time em diferentes momentos, mas daí sempre nas aulas é sempre aquele que fica por último a ser escolhido? Seja você o último professor a ser chamado, seja você o último professor a ser consultado. Né? Então, quando a gente se coloca no lugar do outro, e esse outro é o aluno, a gente passa a repensar nossas estratégias, a nossa posição, as nossas metodologias. Né? Será que, de fato, na escola é um lugar para nós promovermos a política dos mais habilidosos? A escola não é para todos? Não é para que todos sejam iguais? De fato, uma sociedade ali dentro homogênea? E aí, como que a gente vai para a política dos mais habilidosos? Como que a gente vai beneficiar aquele que é mais ágil na quadra e menos ágil na matemática? Então, a gente precisa aprender a construir um ambiente em que todos, de fato, possam vivenciar um pouquinho diferentes situações sem ser julgado. E aí, depois eu vou contar para vocês como que a brincadeira tem esse poder tão mágico de igualar os seres e fazer com que ela seja lúdica e divertida sem um julgamento posterior. De fato, atividades em que ali não há julgamento étnico, racial, não há discriminação, preconceito, e ela pode ser utilizada como ferramenta para propor debates e para colocar-se no lugar do outro. Só as brincadeiras? Não. As diferentes práticas corporais, danças, lutas, esportes, ginásticas e tudo mais. A personificação de personagens. A educação física ela é uma área que permite você ser aquela pessoa que você sempre quis ser ou aquela pessoa que você jamais imaginou ser. E isso também, vou defender de novo as brincadeiras, depois eu conto o porquê, também é um instrumento muito eficaz na personificação de personagens. Porque, por exemplo, numa brincadeira de polícia e ladrão, se você escolhe ser o ladrão, você não vai ser julgado por isso. Não é porque você escolheu ser um ladrão que você se identifica com o ladrão de fato, né? E ao final da brincadeira, acabou. Todo mundo volta a ser criança, volta ao estado inicial. Então, não tem aquele julgamento, nossa, você viu? Fulano escolheu ser o ladrão, por que será? Será que o pai dele? Não tem isso. Né? Então, a brincadeira, ela traz essa personificação de personagens sem julgamento. Nossa, eu vou ser dono de bar nessa brincadeira, vou vender coisinhas, vou fazer diferentes kits aqui para vender. Quando foi que você imaginou na sua vida ser dono de uma mercearia? E a brincadeira te propõe essa vivência. Então, ela permite personificar personagens, ser a Mônica, ser o Cebolinha, ser o Cascão, ser um dinossauro, ser um avião, ser o que você quiser ser ou ser aquilo que você jamais imaginou ser. E corporificar essas coisas dentro da educação física é o que de fato enriquece a nossa área, enriquece o desenvolvimento, seja de qualquer faixa etária,
seja dentro ou fora da escola. Tá? Essa é a riqueza da nossa área. Então, nós temos, assim, um tesouro nas mãos e essa maestria, ela precisa vir, esse brilhantismo de atuação precisa, de fato, acontecer. E eu já estou aqui chorando por não estarmos, de fato, em uma área que nós pudéssemos corporificar tanto conhecimento que eu estou passando aqui por meio dessa tela, né? Posso sentir o cheiro de vocês, mas tudo bem. Uma hora isso vai acabar, não é possível. Ouvir os argumentos dos outros. Então, o debate, né, ele propõe muito isso. Ouvir o argumento dos outros. Por que a Ebony pensa diferente de mim? Aonde ela fundamentou esses conhecimentos? Por que o Jean não concorda comigo quando eu falei tal coisa? Então, eu preciso aprender a ouvir esses argumentos, mas de uma forma desarmada. Porque, gente, quem pensa diferente é que vai te ensinar algo. Se preocupe quando você está numa mesa de pessoas que todo mundo pensa igual, porque é na diferença que a gente cresce, tá? É na diferença que a gente aprende a ouvir, que a gente aprende, nossa, eu nunca tinha pensado por essa perspectiva, e eu acho que o texto, As Concepções de Corpo, nos traz muito isso, né? Nossa, eu nunca tinha pensado nesse sentido, e tem razão, tá na história, e eu não sabia, né? Eu estava tendo a concepção de corpo da idade do Renascimento, nós estamos em pleno século XXI, então é nas diferenças que a gente cresce. Então, ouvir o argumento dos outros precisa ser promovido na nossa área, a educação física. E perceber as diferentes visões de mundo. Sim, tomando como princípio de que nós não vemos as coisas como elas são, mas sim como nós somos, então a forma com que eu vejo algo não será a mesma forma que a Bruna vê. Ela vai ver coisas que eu não estou enxergando e assim e vice-versa. Por quê? Nós fomos criados em ambientes diferentes, somos gerações diferentes, temos culturas, tradições, crenças possivelmente diferentes. Claro que eu estou colocando isso tudo como um exemplo, pode ser que nem seja tão diferente assim, mas essa percepção de diferentes visões de mundo também, de fato, o professor precisa carregar consigo. Ele precisa entender que o mundo como ele enxerga é apenas um grãozinho de areia no meio de uma praia, né? O que você pensa, a forma como você vê, é apenas um pedaço. E o restante? E quando a gente traz o restante, quando a gente traz as outras divisões de mundo, a gente colore esse desenho que a gente tem, que a gente carrega conosco. Essa visão que a gente tem das pessoas, da sociedade, da política, da economia, da escola, da área da educação física ou de diferentes áreas, tá? Quando a gente começa a colorir esse desenho, essa imagem com diferentes visões de mundo, a gente enriquece como ser humano, a gente enriquece como indivíduo e a gente enriquece como professor. Bom, esses são os conhecimentos que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. E aí eu abro os microfones para vocês conversarem comigo. Deixa eu abrir aqui. Tudo certo, pessoal, então? Sim. Ficou claro? Bastante. Que bom, fico muito contente que nós estamos juntos nessa área de conhecimento, porque, de fato, é realmente uma área que eu gosto muito. A gente percebe, né, quando os alunos, de fato, têm interesse naquilo na tua fala, e eu vejo muito isso aqui muito presente na nossa sala virtual, né? Os olhinhos atentos, vejo pessoas anotando,
às vezes levantando a sobrancelha, né? Tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso, ou, isso eu já sabia. Então é muito gostosa essa interação, uma pena não ser presencial, porque acho que a gente não teria uma aula assim, né? Cada um na sua janelinha. Nós teríamos uma aula em círculo, conversando, debatendo, escrevendo, expondo e saindo daquela sala presencial sempre não da mesma forma que entramos. E é assim que eu imagino que isso aconteça também virtualmente. Eu sei que quando eu falo oi para vocês aqui, no nosso, lá, 7 horas, exatamente às 7 horas, eu sei que eu não vou o tchau que eu vou falar não serão para as mesmas pessoas. Porque vocês entram de uma forma e já saem de outra. E a cada aula que eu vejo isso de fato acontecendo, eu muito me envaideço. Porque compartilhar esses conhecimentos com vocês, de fato, é um privilégio. Porque eu tenho certeza que essa turma que está aqui, ela é de fato diferenciada. Já conheço muitas carinhas, Eduardo, Miriam, cadê quem mais teve aula comigo aqui? O William, o Natan, Guilherme. Então, já conheço, mas a maioria acredito que são alunos novos, né? E parece que eu já os conheço de tanto tempo, porque a interação de fato está acontecendo. Isso é muito gostoso. Espero que a recíproca também esteja acontecendo. Sim. Sim. Tudo certo? Querem complementar alguma coisa? Não? Professora, eu tenho uma dúvida. Fala. Não é sobre a matéria, mas quando a gente se formar, eu vou me formar em bacharel, se Deus quiser. Amém. Como que eu vou falar qual é a minha profissão? Eu sou professora? Profissional da educação física. Eu sou profissional da educação física. Isso, uma profissional da saúde e que escolheu como área de atuação a educação física. Entendi. Tá? Porque tem gente que fala treinador físico, mas como que eu ia falar? Eu sou treinadora físico? Não combina. Então, você pode ser técnica, você pode ser treinadora, você pode ser personal trainer, você pode ser professora, dependendo das especializações que você vai fazer, inclusive professora de universidade. Você pode ser tantas coisas, menos... Então depende da área que eu seguir, né? Isso, da sua especialização. Menos educadora física. Esse termo... Porque é muito feio. Pessoal, esse termo, olha... Esse termo... Olha, chega até a suar aqui o sovaco. Meu Deus do céu! Não dá mais, né? Dói demais esse termo. Mas então, bacharel são profissionais da saúde, profissionais da educação física, e quem está na licenciatura são professores de educação física. Se você se formar nos dois como eu, você vai ser profissional e professor. E, inclusive, eu já indico que todos devem fazer os dois, porque, olha, o plano B sempre é importante. Mas eu tenho que escolher, eu faço um ou faço o outro. Para com essa visão dualista retrógrada, para de cortar as coisas, seja os dois. É muito possível e muito bem-vindo. Afinal de contas, os concursos são todos pautados, todos não, a maioria na licenciatura. De vez em quando aparece um bacharel lá. E aí, quando a gente vai prestar concurso, a gente vê todos os bacharel fazendo licenciatura para ir lá enfrentar a fila com a gente. Então, é muito bem-vindo que vocês façam os dois. Já está na chuva, acaba de se molhar. Verdade. Exatamente. Fica aí a dica. A dica. Aí depois, se vocês quiserem conversar também sobre as especializações existentes, com qual área você melhor se identifica, com certeza e com muito prazer posso dar dicas aí de especializações, das diferentes áreas de conhecimento que vocês podem atuar enquanto profissionais. Beleza. Beleza, pessoal? Não esqueçam da atividade, ela está lá, deve ser entregue até domingo. Um beijo para todos, fiquem com Deus. Beijo e bom final de semana. Tchau, tchau. Tá bom, Beijo, tchau. fica com Deus também. Amém. Tchau, tchau.
Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. Ixi, aí sim, na frente.